Mas enfim, eu quero fazer um resuminho, tá? De cada uma. Se alguém conseguir uma água para mim, eu agradeço, por gentileza. Quero fazer um resuminho com vocês de cada uma até agora, tá? Essas pregações, tá? Elas são a respeito da oração de Jesus, um pouco antes dele ir para o Getsêmani, onde ele teria aquela conversa com Deus, que ele se sentiria angustiado, né? Expressaria toda aquela angústia a Deus. Mas nessa oração, um pouco antes da oração de Getsêmani, valeu, meu velho. Nessa oração, um pouco antes, o pessoal é chamada de oração sacerdotal. Jesus, ele ora pelos discípulos, né? Quem são os discípulos? Para quem, né, de repente está chegando agora no Evangelho e tal, está iniciando. Os discípulos são pessoas que Jesus ele escolheu, Deus escolheu, para que levasse adiante a mensagem, né? Se hoje nós estamos aqui, né, talvez para você pareça normal uma igreja falando de Jesus e tal, evangélica, né, cristã, mas para que nós pudéssemos chegar a esse estágio, a esse nível hoje de ter várias igrejas, graças a Deus, glórias a Deus por isso, foi derramado muito sangue, muita gente morreu em nome disso. E esses discípulos, eles foram os precursores dessa mensagem. Então Jesus ele fala com Deus em favor dos discípulos. E nessa oração ele deixa explícito o que ele esperava dos discípulos. Quando eu falo discípulos, né, naquela época ali tinha alguns, mas hoje todos nós somos também discípulos desse Jesus. Amém? Você é cristão, né? Cristão vem de Cristo, Jesus Cristo, nós somos discípulos dele. E o Maurício na primeira pregação dessa série, ele falou do versículo 1 ao 5, né? Quem quiser ir abrindo já enquanto eu falo do resumo, é João 17, tá, gente? João 17, do 1 ao 26, né? É isso, né? O 26. Mas a gente vai falar de 3 versículos hoje, mas é do 1 ao 26 todo, tá? Quando o Maurício começou a pregar, a primeira pregação dessa série, essa pregação foi sobre o versículo 1 ao 5, tá? E nesses versículos, tá? Vai procurando aí, não precisa ler agora, eu vou ler alguns pedaços só para a gente resumir e chegar no ponto que a gente vai começar hoje. Nesses versículos do 1 ao 5 diz, em certa parte, ele diz assim: revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa, né? Essa palavra ela é muito usada, o Maurício até comentou, né? O que é glória? Ele perguntou para a gente, o que é glória para você? Né? E quando a gente fala de glória, parece uma coisa assim bonita, né? Uma coisa brilhante, o Maurício falou, né? Ou senão a gente fala, o pessoal acha que é sinônimo de céu, né? A glória é o céu. E o Maurício, Deus foi falando através da vida do Maurício, e até que a gente chegasse na conclusão de que, na verdade, glória, a natureza gloriosa, quando Jesus fala, a tua natureza gloriosa, fala com Deus sobre isso, fala para Deus, a tua natureza, Deus, gloriosa. Na verdade, essa natureza é uma vida sem pecado, é uma vida que passa longe do pecado. Deus não cogita pecar, Deus ele é totalmente ao contrário do pecado. Então essa natureza, na verdade, essa natureza gloriosa que ele fala, é uma natureza sem pecado, de uma vida sem pecado, que é o que nós buscamos. Depois ele leu também um pedaço que diz, pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos. E quando a gente fala de autoridade também, né, você que trabalha, você que é filho, você que tem alguma hierarquia, está inserido em alguma hierarquia na tua empresa, não sei. Quando a gente fala de autoridade, né, a gente pensa que é bom, né? Quem está lá em cima é bom, né? Ter autoridade sobre alguém é bom, mas na verdade nós vimos que a autoridade, claro, tem algumas como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra agora, mas enfim... não é só vantagens, na verdade não existe vantagem, o principal é sim responsabilidade, né? Quando alguém tem autoridade sobre alguém, esse alguém tem responsabilidade sobre a outra pessoa, e é esse o nosso foco, foi o foco do Maurício, foi o foco de Deus na nossa vida naquela pregação. Na parte 2, tá? Na outra pregação, que foi do versículo 6 ao 8 de João 17, existe uma palavra também que ele leu, Maurício leu para nós, que diz assim: eu mostrarei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Então a gente se perguntou, quem são aqueles, né? Aqui fala aqueles que tiraste do mundo e me deste. Quem são aqueles? E quando nós lemos aqueles, né, a gente pergunta para quem Jesus veio, quem são esses que Jesus veio? E a verdade é que todos que ouviram a mensagem, que receberam, né, são esses a quem fala Jesus.
E ele fala também, eram teus, né? Eles eram teus e tu os deste para mim. Eram de Deus por quê? Porque Deus fez a todos nós, né? De repente você reclama aí do teu cabelo, né? De alguma coisa que, né? Mas eu queria que... Mas Deus te fez assim, Ele nos fez assim. Ele separou cada característica para nos fazer assim. Amém? E nós, todos que somos feitos, somos dele. E a partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, também somos de Jesus, além de ser de Deus, enfim, são um só. Na parte 3, tá? Que é do versículo 9 ao 11, onde diz, aí já é a terceira pregação, tá? Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então a gente se questionou, quem é esse mundo? Né? O que é esse mundo? Não peço em favor do mundo. O que Jesus quer dizer com a palavra mundo? Né? E a gente vê que mundo, na verdade, é todo esse sistema que nós vemos aí fora. Né? E muitas vezes nós tentamos mudar o mundo, né? Até o Maurício falou que às vezes a pessoa chega na empresa, né, vou mudar e tal, quero fazer assim e tal. E geralmente essa pessoa não é bem vista, por quê? Porque ela quer chegar, já quer mudar e tal. E a verdade é que o mundo, o sistema que vigora, ele não quer ser mudado, né? A gente vê que o mundo ele é orgulhoso, ele acha que está certo. Quando nós estamos no mundo, quando nós estamos longe de Deus, nós achamos também, né? E boa parte das discussões são assim, são porque as pessoas acham que tem razão. Então essa foi a pergunta. E também foi explanado que quando nós tentamos e forçamos alguém que quer se converter, a gente tenta converter essa pessoa, ou a gente tenta mudar o mundo, a gente acaba colocando energia demais nisso, e a gente acaba não olhando para aquelas pessoas que querem de fato mudar. Né? Quantas pessoas talvez estão esperando um convite teu para vir na igreja, ou estão precisando de alguma palavra que não seja só conhecimento desse mundo, das pessoas, e a gente às vezes não fala porque a gente está preocupado em mudar o mundo, em mudar aquilo ali, isso aqui, essa pessoa, aquela lá, que às vezes não querem, né? Na quarta pregação, que foi do versículo 12 ao 16, né? A gente continuou falando, na verdade, sobre essa mudança, né? Que às vezes o mundo não aceita e não quer, né? Boa parte das vezes, talvez sempre, né? E o Maurício disse uma frase que eu até anotei aqui, que eu achei muito boa, que diz assim, olha: mudar não funciona à força. É muito mais uma ação de humildade do que uma ação de resistência. Você lembra dessa frase? Muito boa, achei muito boa. Deixa eu ver aqui. E quem aceita essa mudança, né? Às vezes a gente acha que a gente vai entrar na igreja e as coisas vão mudar do nada, né? A gente acha que Deus vai fazer uma mágica e a gente vai mudar. Hoje a gente traz alguém na igreja que a gente gosta, e a gente espera que essa pessoa mude do nada. Acho que Deus faz assim. Mas a verdade é que existe todo um caminho a ser trilhado. Até o Maurício falou que às vezes a gente acha que é um caminho curto, mas na verdade é uma grande jornada de paciência e que leva tempo. Até ele deu o exemplo das coisas que Deus faz, né? Se a gente pegar tudo que é da natureza, plantas, animais, até mesmo você, né? Quanto tempo você demorou para ficar pronto ali na barriga da tua mãe, né? Alguns 6, 7, 8, 9, né? O filho da Daniela, acho que foi mais de 9, é isso? Na pregação. Não fechando. E outro mais. Mais eu nunca tinha visto, não sei se é normal, mas enfim, as coisas elas têm o seu tempo. A gente vê, eu gosto muito de natureza, eu sou apaixonado por praia, né? A Nath, né, minha esposa, sabe que eu sou fissurado, né, amor? Vai dizer, eu sou apaixonado. Eu acho bonito ficar vendo, gosto só de estar ali. Cachoeira também, a gente às vezes faz umas indiadas para umas cachoeiras aí, com o pessoal da igreja. E a gente vê que aquilo que Deus faz, eu gosto muito, é muito perfeito, sabe? E é uma coisa muito mais complexa. Às vezes a gente vê coisas do ser humano, né? Tecnologia é bem complexo, mas pensa só no corpo humano, né? Quanta complexidade não tem. Até hoje o homem tenta fazer ali na ciência uma coisa parecida, tenta clonar, tenta fazer uns androides, uns robôs e tal, para parecer com o homem, mas não tem como, porque Jesus ele é perfeito, o conhecimento dele está muito acima do nosso conhecimento, a sabedoria muito acima. Mas enfim, as coisas que Deus faz, elas demoram um tempo, o tempo certo, né? Na nossa vida também as coisas são assim quando nós entregamos a Deus. Mas a verdade é que o mundo ele quer que tudo aconteça mais depressa, né? Cada vez mais depressa. E quando a gente... Tem até um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição, né? E às vezes a gente está nessa pressa e a gente faz da nossa maneira e não dá certo. Por quê? Porque existe um tempo
para que isso aconteça. Na parte 5, agora sim, encerrando o nosso resumo, não sei se demora muito, mas a parte 5 que o Leandro falou no culto passado, né, era do versículo 17 ao 19. Em uma parte desses versículos diz assim, que eles sejam teus por meio da verdade. Então, nós falamos, o Leandro falou sobre essa preocupação de Jesus. Ele estava preocupado que nós fôssemos de Deus através, por meio da verdade. Por que isso? É uma preocupação de Jesus, não é minha, não é do Maurício, não é do Leandro, não é de ninguém. Por quê? Porque é muito fácil se aproximar de alguém que é muito poderoso por interesse. Vai dizer, Deus ele é todo poderoso. Ele pode mudar a tua vida, pode mudar a tua aparência, pode mudar a tua conta bancária, pode mudar tudo. Então é muito fácil a gente se aproximar de uma pessoa assim, de um ser assim, por interesse. Então o Leandro ele deu essa ênfase, que Jesus fala que eles sejam teus por meio da verdade. Logo depois também diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei, né? E parece, nesse diálogo, como o Leandro ali expôs para a gente, parece que Deus envia Jesus como se fosse uma ordem, né? Mas a verdade é que, como o Leandro disse ali, como a gente pode entender também, é que isso foi um acordo entre Deus e Jesus. Eles queriam isso, né? Não existia uma ordem que Jesus falou assim, Deus, não. Foi algo em comum entre eles, essa vontade, e essa necessidade para nós era uma necessidade, né? Logo depois ele diz assim, em favor deles, ali no versículo diz, em favor deles eu me entrego completamente a ti. Quando diz completamente, é vida e morte. Jesus ele não só morreu por nós, Jesus ele viveu aqui 33 anos de vida, ele poderia ter feito o que ele quisesse, não só como a gente pode fazer o que a gente quer, mas ele poderia ter feito muito mais, porque ele tinha todo o poder. Mas o que ele fez? Ele entregou a vida dele por nós e depois ele morreu por nós. Então foi completamente, ele se entregou, né? E hoje nós vamos falar então sobre, acho que todo mundo já abriu, quem não abriu, né? Tem mais um tempinho, João 17, 20 ao 23, são 3 versículos, a gente vai conversar hoje sobre eles. Todo mundo? Eu falei rápido até agora, tá, gente? Porque eu queria passar rápido esse resumo, né? Depois a Nath fala assim, tu falou muito rápido e tal. Agora eu vou falar mais devagar, eu prometo. Vai lá, João 17, 20 ao 23. Diz assim, vamos ler? Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço, 21, e peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. 23. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Amém? Amém? Ficou bem claro? A gente usa a NTLH, que é uma tradução bem clara, né, para a gente entender, fica mais fácil. Mas a primeira coisa, eu quero conversar sobre 6 pontos com vocês. Meu relógio está no... Também um susto agora, está no outro horário. Com vocês, tá? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: de repente você que já vai à igreja há algum tempo, você já está acostumado com essa visão ou com esse fato. De repente você nunca pensou sobre isso, mas eu quero pensar com você nessa noite sobre isso, entender algo sobre isso. Nesses 3 versículos que nós lemos, tá? Nós lemos 24, na verdade, 20, 21, 22 e 23, certo? Em 3 desses versículos, Jesus é quem está falando, né? Nesse caso. Ele dá, em 3 versículos desses 4, ele dá uma ênfase que é importante da gente entender. De repente você já sabe sobre isso, mas a gente quer conversar um pouco melhor. Seguinte, no 21, Jesus diz assim, olha, não precisa ler comigo, tá? Só olha para mim aqui agora, senão você vai se perder. E assim como tu, meu Pai, está unido comigo, eu estou unido contigo, certo? 22 ele fala assim, assim como tu e eu somos um. 23, e tu estás unido comigo. Onde eu quero chegar, qual é que é
o que tem de comum entre esses 3 versículos, entre essas 3 passagens, pedacinhos do versículo? Jesus ele fala de uma união entre ele e Deus, né? Esse é um conceito importante da gente entender, né? Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas os católicos eles fazem lá em nome do Pai, né? O sinal da cruz lá, do Filho e do Espírito. Eles falam de 3, né? E a verdade é que o nosso Deus ele é triuno. Isso, né? Triuno. Ele é triuno porque ele é 3, né? E nesse momento, que era um momento importante para os discípulos, Jesus ele dá uma ênfase nesses 4 versículos, uma ênfase nisso, dele ser um com Deus, né? O que isso quer dizer? Como assim um? Como que ele é um? Se Deus estava lá e estava falando com ele mesmo, como assim? Mas é uma pessoa só. Existem denominações que acreditam que é um ser só, que se divide em 3, são 3 em um, tipo uma coisa só. Mas a verdade é que em Mateus, não precisa ler, Mateus 3,16, entende comigo isso agora? Mateus 3,16 e 17 diz assim, olha, é o batizado de Jesus, tá? Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Um pouco diferente que a NTLH, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Nesse momento, a gente enxerga bem dividido, bem exposto ali, o Deus Filho, Jesus, uma pessoa, Espírito Santo descendo sobre ele, uma outra pessoa, um outro ser, e Deus falando com Jesus, uma outra pessoa, um outro ser. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são 3 deuses, ou 3 em um. Na verdade, isso não importa para a gente agora. O que mais importa para a gente agora é o seguinte: a história nos mostra, Deus quis nos mostrar que são 3. Ele veio como um, tinha o Espírito Santo, que depois ele teria que ir e tal, e tinha Deus no céu. Isso, assim é como Deus se apresenta para nós. Por que isso é importante? Porque aqui, Jesus ele dando uma ênfase nessa união entre ele e Deus, ele traz uma característica importante para nós, porque ele está pedindo que essa união seja assim como nós seremos um com o irmão. O que ele quer dizer? Qual é que a união entre Deus e Jesus? Eles eram um só. Aí Jesus subiu lá e falou: não, esse é meu filho, desceu lá e tal. Não, o seguinte, de fato Deus estava no céu, Jesus estava na terra, mas eles eram um. Como que eles eram um? Né? Como que eles eram um? A gente vê que Jesus ele era o espelho de Deus. Ele vinha e refletia o amor de Deus por nós. Ele veio trazendo um exemplo de como Deus é, para que nós pudéssemos enxergar num homem como se fosse uma foto. Né? Eles tinham mandamentos, escrituras, até aquele momento, falando como Deus era, que Deus era o Senhor dos exércitos e tal, mas na verdade Deus ele queria mostrar uma outra face dele, que talvez ele já teria mostrado, só que as pessoas não enxergavam, porque o ser humano naquela época o esquema de poder era outro, não era política, vereador e deputado e presidente, naquela época era a guerra, era o rei, eram os exércitos. Então de repente as pessoas, o ser humano não tinha entendido ainda essa face de Deus, aquele Deus que se entrega. Mas como assim Deus morre e tal, mas Deus é Deus? Mas é essa face que ele queria mostrar. Ele queria mostrar que mesmo tendo o Pai no céu e o Filho na terra, existia uma união extremamente forte entre eles, e essa união era a que ele queria passar para a gente também. Ele queria mostrar que mesmo estando separados, entre aspas, existia algo forte entre eles. Existia algo que unia eles. E eu quero dizer para você, quem tem um bom amigo aí? Quem tem um bom amigo, uma boa amiga? Tipo, que nem irmão assim, sabe? Parece que nasceram da mesma barriga e se separaram depois. Todo mundo acha que tem pelo menos um bom amigo, né? E a gente sabe que o bom amigo é aquele que, naquele momento mais difícil, é o que está contigo, né? Naquela indiada não fica se fazendo, fala assim, não, vamos lá e tal, estou contigo, vai dizer. A gente sabe bem. Várias, né? Enfim, abrir uma igreja, por exemplo. Mas esse é o bom amigo, né? E eu vou dizer para você que o pior negócio que alguém poderia fazer é investir
Você vai achar que eu sou louco, mas tu vai entender onde é que eu quero chegar. O pior negócio que alguém podia fazer é investir na nossa raça, ser humano. Por quê? A gente vê a bondade em alguns seres humanos, a gente vê amor, vê também, mas a gente vê muita maldade, a gente vê muita coisa errada, a gente vê muita hipocrisia, e a gente vê que se não fosse Deus, a gente já teria acabado com esse planeta, já teria se extinguido nós por nós, não precisava nem vir uma doença nem nada, em guerra, em discussão, enfim. É o pior negócio que alguém poderia fazer, era investir, né? Tanto que os animais todos, a gente se acha melhor, porque a gente raciocina, né? Racional, mas às vezes um animal é mais racional do que o ser humano. De repente, se a gente não tivesse nesse planeta, a natureza estaria muito melhor, muito mais bem cuidada, mesmo sem ninguém cuidando, para ver como que a gente, né? Enfim, mas Deus, com todo o amor dele, Ele olhou para a gente, porque Ele nos criou também. Quando tu cria alguma coisa, também parece que, né? Enfim, Ele olhou para a gente e Ele achou que valia a pena. Sabe, Ele não só acha que valia, não só achou, mas acha que vale a pena. Sabe, eu sou muito, como é que eu vou dizer assim, tenho muita sede de justiça, mas é aquela justiça meio ruim, assim, sabe? Eu penso assim, esse cara, olha o que ele fez, ele tinha que se ferrar. Às vezes eu penso assim, né? Todo mundo já, não sei, de repente você é um santo e tal, mas enfim, todo mundo já pensou assim, né? E Deus, Ele olha para essa pessoa e Ele acha que vale a pena. Você consegue entender isso? Às vezes a gente acha que não vale a pena aquele cara que se faz de amigo e não é amigo. Agora imagina aquela pessoa que, sabe, fez aquela atrocidade com uma outra pessoa, ou com uma pessoa mais frágil. Deus olha e acha que vale a pena, sabe? E quando Ele fala que Ele veio para os que precisavam ser curados, não para os sãos, que o médico não vem para os sãos. Ele fala que Ele veio para aqueles que estão errados mesmo, sabe? O que eu quero dizer com isso? Nesse investimento péssimo, né, que Deus fez e decidiu fazer em nós, Jesus, Ele abraçou isso com Deus, né? Ele aceitou vir e morrer por nós, sabe? Então, que a união mais forte do que aceitar, né, do que estar junto num plano desses, de recuperar a humanidade, sendo que boa parte não quer. Mas eles eram um, e foram um nesse plano, sabe? Alguém que era justo, alguém que não precisava morrer, alguém que veio e foi somente amor e humildade, e foi morto. Mas esse era o plano. E sabe por quem que Ele fez isso? Sabe por que Ele fez isso? Sabe por que isso foi feito? Por que a maior injustiça da história da humanidade foi feita? Que era Jesus morrer por causa de você, por causa de mim, por causa de qualquer outro que queira. Foi por isso que Jesus morreu. E por isso que esse plano teve esse final, entre aspas, trágico, até aí pelo menos, na morte. Depois ressuscitou, glória a Deus. Mas enfim, foi por você. Mas sabe por quê? De repente você está vindo a primeira vez, segunda, terceira, e não entende, ainda não pegou, né? Como é que a gente prega a palavra aqui, né? Tem um outro jeito, né? Não que é a mesma palavra, mas o que eu quero dizer com isso, né? A gente não foca muito assim, olha, você vai ser vencedor, você é bom, Deus morreu por você e tal. Por que a gente não foca nisso? Né? Parece assim, tu tem que focar nisso, tem que falar, Jesus morreu e tal, né? Deus fez tudo e tal. Eu explico para vocês por que a gente não foca tanto nisso, sabe? Tanto em você. A gente foca muito em igreja, em família. Por que a gente não foca em você? Existem muitas outras igrejas, não estou falando que estão errados, mas eles falam muito em você. E isso, gente, isso aí pega lá dentro, sabe? Se o cara está meio quebrado, chega na igreja e tal, né? Está com um problema na família, está com um problema na vida, e alguém fala assim, porque você e tal, a pessoa ela já é automaticamente fisgada por aquilo. E muitas vezes aquela palavra alimenta aquela pessoa, mas aquele meio não alimenta. E estraga. E não só estraga aquilo, mas estraga o evangelho para aquela pessoa. Mas enfim, por que a gente não dá essa ênfase em você? Porque Jesus morreu por você. Por quê? Pelo segundo pedido de Jesus nessa oração, que seria escrita, porque Ele falou em voz alta. Segundo pedido. A segunda ênfase que Jesus dá, qual é a segunda ênfase? No 21, não precisa ler, deixa só escuta.
No 21 diz assim, e peço todos, eu coloquei errado aqui, deixa eu ver aqui, 21, e peço que todos sejam um. 21 diz assim, Jesus. 22 diz assim, a fim de que todos possam ser um. 23, para que eles sejam completamente unidos. Mais uma vez, 3 versículos de 4, dando ênfase a uma coisa, que é a união entre nós, entre aqueles que acreditam. Por quê? Por que isso? E por que é tão ruim quando, às vezes, pregadores focam na pessoa em si? Porque a gente sozinho, a gente é fraco. A gente sozinho, a gente não vai muito longe. A gente sozinho, a gente até pode achar que a gente consegue, mas quando a gente precisar, a gente olha e vê que está sozinho. Eu estava falando outro dia, na verdade eu falo isso várias vezes, né? Sobre uma família, né, aí que eu conheço, que eu via antigamente que era super unida, e todo mundo parecia ser feliz, sabe? Parecia uma propaganda, né? Quando se reunia, Natal e tal, Ano Novo, que é legal se reunir. E hoje parece que não existe mais essa família. Parece que parece que não existe, não parece que cada um foi para um lado. Parece que todo mundo, a maioria morreu. É isso que parece, se tu olhar para a família. E analisando bem, essa família, né? Dá para ver logicamente onde é que está a falha e o erro, onde é que o bicho pegou, entre aspas, né? Ali. De todos os filhos dessa família, né? Sei lá, 4, 5, apenas um continua casado. Todos os outros relacionamentos de filho da família, eu digo, tem a matriarca ali, o patriarca e os filhos. Desses filhos, os 4 ou 5 não estão separados, se separaram, acabou o casamento, e só um continua. E a gente vê como uma pessoa, aí eu conheço cada membro dessa família, e tu vê como isso afetou aquela pessoa. E não só o filho e a filha, né, e os seus maridos e esposas ali, mas também os filhos desses. E a gente vê como se destruiu aquilo que era tão bonito. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se tem alguém aqui que já se casou e já se separou. Eu tive problemas no meu namoro, quando eu namorei. E foi a pior fase da minha vida, quando eu estava sozinho, sabe? Tipo, eu tinha alguém que eu esperava que tivesse comigo, porque cristão que é cristão namora para casar, né? Já deixar, fica a dica. Mas eu esperava que fosse para sempre, e a gente teve alguns problemas, né? Hoje eu te amo muito, amor, viu? Mas a gente teve problemas, estou expondo, desculpa, está gravado inclusive. Todo mundo sabe. E eu me senti muito mal, sabe? Eu tinha o pai, a mãe do meu lado, tinha os amigos da igreja e tal, mas eu fiquei, sabe, muito mal mesmo. A ponto de chegar num momento assim, como se eu estivesse, sabe, em cima do muro, assim. Ou eu me jogo para esse lado, que é o lado de Deus, igreja, ou eu me jogo para o outro. Não tinha como ficar em cima do muro. Não tinha como fazer um pouquinho de cada um. Vou dar uma banda ali, depois eu pulo o muro e tal. Não tinha, sabe? Quando tu chega nesse ponto, tu tem que tomar uma decisão. Não adianta, tu se coloca isso. Tu se coloca, se impõe, né? Que tome essa decisão, uma decisão. E eu decidi vir para a igreja e tal, e frequentava tudo que era culto, e grupo que tinha e tal, e foi muito bom. E sabe quando que eu fiquei melhor de novo? Não foi quando eu estava no meio da igreja, porque eu continuei na igreja tocando e tal, mas foi quando eu permiti que Deus, de fato, entrasse no meu coração e sentisse que Ele estava comigo, era Deus e eu falava com Ele sobre isso, e eu me sentia de novo que eu estava com alguém, que eu tinha alguém do meu lado, mesmo antes estava cheio de gente. Onde é que eu quero cheio de gente à minha volta? Onde é que eu quero chegar com isso? Nós somos um pedaço de um todo. Nós não somos um ser sozinho que pode fazer tudo o que quer. Pode, mas a gente deixa de pertencer a um todo. E qual é que é o problema disso? É que nós ficamos frágeis, vulneráveis, né? Existe um livro lá que o nome é A Arte da Guerra, eu acho. E tem é bem conhecido. E tem, se não me engano, é nesse livro que tem isso. Que é a melhor estratégia de guerra que tem, que é dividir e conquistar, né? A gente vê que o diabo ele faz isso desde o início, né? Ele chega, espera Adão e Eva estar sozinho, não está com Deus, porque Deus ele ia na virada lá do dia, né? Ele espera não estar nesse momento, aí ele espera Eva estar sozinha, e então ele ataca.
então ele vai. E não vem, sabe, como a gente acha que o diabo é, não sei o que, destruindo, quebrando, não. Na verdade, essa é a pior estratégia do diabo, é essa. É fazer um mal para você enquanto você está longe. Sabe, ele quer que você fique bem quando você está longe de Deus. E acaba que muitas vezes quando a gente vem para perto, é que ele faz alguma coisa, para a gente achar que a gente tem que ficar longe, que é melhor, entende? Então, desde o início, o diabo ele tem usado essa estratégia de dividir, né? A gente vê famílias, hoje em dia, na verdade, o Maurício falou sobre isso numa pregação, né? Perguntou quem tinha 20 anos de casada, né? Aí teve uma galera, mais, nós tem mais e tal, tem gente que tem mais. Não, 20 anos, não é mais. Porque mais aí pega uma outra geração. Agora, 20 anos, cara, quem conhece alguém que tem 20 anos de casado? É meio difícil também de saber a idade de casado. Mas enfim, de repente, né? É difícil. Onde a gente quer chegar? É difícil. Quem tem... quem conhece alguém assim que está entre 40 e 50 e está com o mesmo casamento? Mais, né, tio? Mas mais é mais. Aí pegou uma geração melhor, uma safra melhor. Mas 20 ali é difícil, porque essa faixa etária, porque hoje em dia a gente tem uma outra visão do mundo, né? O pessoal fala assim, não, isso aí não é legal e tal, onde é que tu vive, né? E ri, e zomba quando a gente fala, nossa, até outro dia eu falei para a Nath estava me falando que, o que a gente estava falando? Uma coisa de casado, né, amor? E aí a Nath falou assim, não, porque todo mundo acha muito estranho quando eu falo que eu sou casado, né? E eu bem louco, estava falando, por quê? Não, porque é da minha idade. Eu falei, pior, né, cara? Pior que hoje em dia é difícil ver gente nova. Bom, o Vitão tá aí também, a Manu, né? A gente é exceção, né? Mas geralmente, nossa, gente nova casada é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas não acreditam mais na união. Você consegue enxergar o tamanho da burrice que é isso? Não acreditar na união. Todo mundo aqui é filho de pai e mãe, né? Todo mundo aqui nasceu de uma união, que seja numa noite só. Mas aí a gente paga o preço por ter sido numa noite só e não ter sido numa união de verdade, né? Enfim, Jesus, ele dá esse enfoque. Primeiro na união dele com Deus, depois na união dele, depois na união que nós devemos ter com o nosso irmão. Amém? Agora você deve pensar que essa união entre Deus... Se alguém puder trazer um pouco mais de água, eu agradeço, por favor. Você deve pensar assim, mas Deus e Jesus, é fácil, né? Jesus veio e tal, Deus mandou, né? Deus enviou o seu filho e tal. Mas cara, olha para a pessoa que está do teu lado agora. Olha para a pessoa que está do teu lado. Só olha. Não precisa ficar olhando também. Pode ficar olhando se quiser. Olhou bem? Tem cabimento você ser um com essa pessoa? Não responda. Se está do lado da esposa do marido, tem que dizer, não, a gente já é um e tal. Mas enfim, tem como? Claro que tem. Sabe, esse é o maior problema. A gente não enxerga isso. E é normal, sabe por quê? Porque nós temos também as nossas qualidades. Muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa, sabe, vai nos atrasar. Ou não é bem do meu jeito, e a gente não quer, sabe, fazer o esforço e tal. E tem gente que é um pouco mais difícil, realmente. Né? Eu concordo com você, tem gente que é mais difícil. Mas faz parte do corpo. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode ser um? Depois a gente vai chegar o porquê que a gente seria um. Porque é importante que a gente queira essa união e trabalhe por essa união. Mas como a gente poderia ser um com uma outra pessoa? A gente, sabe, corpos físicos não tem. Casando, não vou casar com todo mundo. Até você ia estar pecando se fizesse isso. Mas como que eu vou ser um? 22 diz assim, não precisa ler, não precisa abrir aí, só acompanha comigo. Diz assim, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um. Você entendeu? Como que a gente vai ser um? Como que se dá isso? Só para você pegar a ideia, tá? Isso é muito importante para Jesus. Esses eram as últimas palavras dele, que poderiam ser escritas.
Isso é muito importante. Então, de repente, você veio aqui porque, não sei o que, eu precisava de um milagre e tal, não sei o que. Eu vim só porque me convidaram, eu nem queria vir. Mas, se você está aqui, entenda que isso é muito importante para Jesus, para Cristo, aquele que dá o nome dos cristãos, né? Que vem de Cristo, cristãos. Para Ele é muito importante que nós entendamos que Ele é um com Deus, que nós temos que ser um com o nosso irmão. Mas como isso? Aí Ele diz, a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, através da natureza divina de Jesus. É através dela que nós podemos ser um com o nosso irmão, sabe? Você já se perguntou, a gente está falando de casamento, o Maurício falou de casamento, você já se perguntou por que os casamentos não dão certo? Você já viu algum casamento que tinha tudo para dar certo e não deu certo? Você já viu? Bem normal, né? Na verdade, eu e a Nath, a gente tinha tudo para dar certo, né, amor? E quase que não deu, né? Nossa, mas graças a Deus deu, né, amor? Mas eu pensava assim. O que vocês estão rindo, cara? Não era para ser engraçado. Mas eu pensava assim, sabe? Eu achava, foi um tempo que eu fiquei assim, pensando assim, poxa, mas tinha tudo para dar certo, cara. Como é que não deu certo? Por que não deu certo? Sabe? Por que dá certo a união entre Jesus e Deus? Por que sabe, é um exemplo de união? Chegam a ser um em dois ou em três, né, com o Espírito Santo. Por quê? Porque entre Jesus e Deus não há egoísmo, não há interesse supérfluo, não há mentira, existe sinceridade, existe fidelidade. Enfim, não existe pecado entre eles. Esse é o problema. O pecado, ele estraga tudo. O pecado, ele estraga a nossa vida. Sabe? De repente você está pensando assim, mas o que estraga a minha vida, na verdade, é o cartão de crédito, porque eu gasto demais. Ou é, sei lá, aquela pessoa e tal. Né? A minha vida, o cartão estraga bastante na nossa vida. A caixa de bis, o chocolate, né? Estraga a minha vida, engordei não sei quantos quilos. Enfim, de repente você tem, né? Mas eu quero dizer para você que todas essas coisas, de repente estragam mais a tua vida, né? Mas não é elas que estragam. Mas sabe o que é? É o pecado que estraga. Mas eu vim aqui porque eu preciso, não sei o que, de emprego e tal. Você não precisa de emprego. Você precisa de Jesus. Sabe? Tem muita gente, isso aí a gente está cansado de falar. Tem gente que tem tudo. Dinheiro, fama, tudo que pode querer ter, podia querer ter, tem. E se mata, se suicida. Atores, artistas, enfim. Quantas histórias a gente vê disso? E tem muita gente que a gente vê que não tem nada disso. E é feliz. Agora é 9h30, né? É isso? Quem tem aí? Sabe, eu estou meio encucado com isso. 9h30, tá. Tem gente que não tem nada disso, é feliz. Hoje a gente estava vendo, depois do almoço, né, amor? Você lembra da história lá de um gurizão e tal, que jogava futebol. E o pai dele, a primeira chuteira que o pai dele deu para ele encontrou no lixo. Porque o pai dele era catador de lixo, a mãe dele vendia doce assim nas ruas, na sinaleira. E eles pegavam tipo um cruzamento de rodovia, era um cruzamento de rodovia, não era de rua, rodovia assim, ó. E tinha tipo um banhado assim, não sei, um negócio estranho. E eles fizeram uma casa ali, eles moravam ali. E, cara, tu vê, eles são felizes, pelo que tu vê, pelo menos, eles são felizes. E tu vê a satisfação, sabe, no rosto deles de poder ter conseguido fazer com que o filho deles ganhasse. Ele ganhou uma bolsa para jogar nos Estados Unidos e tal. E tu vê que eles são felizes, e não são poucos os exemplos. Gente que tem muito pouco e é feliz, né? Então, de repente, você veio aqui com um problema gigante, né? E está pensando assim, mas ele não vai fazer a oração que vai solucionar os meus problemas, mas ele não vai começar a falar aquela história que fala que deu o filho dele e tal, ou sei lá, qualquer história. Eu estou esperando alguma coisa que resolva o meu problema. E foi exatamente esse problema que Jesus ele resolveu, né? O Leandro falou disso, sobre o nosso maior problema. O nosso maior problema, sabe qual é o nosso maior problema? Até falo isso constantemente, que existem dois encontros, né?
Existem 2 encontros, presta bem atenção todo mundo, existem 2 encontros que você, mesmo que quisesse, não pode faltar. Não é com a tua esposa, né? Também se faltar isso aí vai dar problema, mas não é isso aí. Não falta também encontro com ela, ou com ele, né? Enfim. Existem 2 encontros que mesmo que a gente quisesse, a gente não vai faltar. O primeiro deles é com a morte. Ninguém escapa da morte. Em algum momento da nossa vida, a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo passou e que a gente está de frente com ela. É uma coisa triste, é uma coisa triste. Já perdi quem eu amava, já perdi quem eu amava. Não quero perder quem eu amo, não quero perder quem eu amo. Mas é uma realidade, é uma certeza. E o segundo encontro é com Deus. Esses 2 encontros, todos terão, e ninguém consegue escapar desses 2 encontros. O nosso maior problema está exatamente nesse primeiro encontro, que é a morte. Esse encontro foi um encontro de última hora. Não era para estar marcado, não era para estar na agenda. Não foi planejado. A Bíblia fala que quando os nossos ancestrais, Adão e Eva, eles pecaram, eles são expulsos do paraíso. E Deus ele coloca 2 anjos, querubins, se não me engano, arcanjos, não me lembro qual era a casta ali. Mas ele coloca 2 desses seres na frente da árvore da vida, para que o homem não viesse e comesse também daquela fruta. E assim ele ficaria amaldiçoado para sempre, como Satanás, que não poderia morrer para ser limpo, pagar aquele pecado, enfim. Então o nosso maior problema não é falta de dinheiro, não é uma doença talvez que você tenha, não é a pessoa que está do teu lado, não é qualquer outra coisa, senão o pecado. A igreja precisa falar mais sobre isso. As igrejas precisam falar mais sobre isso, porque é um problema real na nossa frente. Sabe, inventam milhares de problemas. O Maurício falou que, até o pessoal estava falando do espírito, como é que é o espírito que falou? O espírito da rebeldia, né? Estava dividindo a igreja, espírito não sei o quê. As igrejas inventam espíritos às vezes, nem tem. Inventam problemas, mas nosso maior problema é o pecado. O casamento não dá certo, por quê? Por causa do pecado. A gente perde, os pais perdem o filho para drogas, ou para o mundo, ou não sei, por causa do pecado. A gente tem as doenças que nós temos por causa do pecado. Todo o problema, ele é concentrado no pecado. E quando Jesus ele morre, ele divide com a gente essa natureza divina. Ele carrega sobre ele partilha conosco as piores consequências dos nossos piores atos. De repente você se acha uma pessoa, um homem, uma mulher, não erro tanto e tal, né? Todo mundo sabe que eu sou tranquilo e tal, mas só Deus sabe o que passa no teu coração e na tua mente. Só Deus sabe o que você já fez. Só Deus sabe o que você distante poderia fazer. Mas a consequência de tudo isso, Ele partilha conosco quando Ele morre naquela cruz. E Ele nos dá a oportunidade de partilhar daquilo que Ele teria direito como filho, que é estar próximo a Deus. E isso nos faz podermos ser um. Podermos ser um. Todo o problema que tem na humanidade, o problema é que as pessoas se dividiram. Fome. É porque as pessoas, cada um está para um lado. Eu quero mais dinheiro e tal. Não, tá gente morrendo de fome, mas tudo bem e tal. Né? Para lá e tal. Todos os problemas que acontecem na humanidade, são por causa da divisão. O homem não se vê como um. A humanidade não se vê como um. Existem espécies de animais que andam em bando e dão a vida um pelo outro. E o homem, muitas vezes, ele mata o outro por R$10, menos até. Menos até. É através dessa natureza que nós podemos ser um. É através dessa natureza que voltará a ter união entre o ser humano. Em nome de Jesus. E pelo exemplo e pela morte de Jesus. Onde Ele apaga todo o nosso pecado. E nos faz de novo. Amém? O quinto e penúltimo ponto. A gente já está acabando. Agora sim, de repente os mais
os mais pragmáticos ou os mais lógicos vão perguntar: não, tudo bem, escutei até agora. Mas por quê? Por que eu devo ser um? Por que eu devo ser um com o meu irmão? Por que eu tenho que me aproximar de Deus e ser um com Deus, com Jesus? Pô, não quero, não preciso, acho que não é uma coisa que faz parte da minha lista de prioridades. Acho que não vale a pena. Por quê? Por que eu devo? Essa é uma pergunta boa, você deve se fazer, você deve se questionar sobre as coisas. Você não deve ouvir e aceitar tudo o que te falam, a não ser que o próprio Deus fale. Ele mesmo te fale, não alguém falando que é Deus, né? A não ser que você reconheça Deus nessa pessoa. Por quê? Por que isso é importante? No versículo 23 diz assim: eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. A fim de que o mundo saiba que tu me enviastes e que me amas, e que amas os meus seguidores como tu me amas. Essa é a finalidade da união da igreja. Qual é a finalidade? Que as pessoas saibam que Deus, Ele ama. Isso é a mensagem mais importante que você pode passar ao mundo. Que as pessoas saibam que Deus ama, que Ele nos ama. Mas é uma coisa tão batida, as pessoas falam, as músicas falam, mas as pessoas não enxergam isso. E sabe por que isso é importante? De repente você vive numa comunidade de pessoas cristãs que sabem, isso é normal e tal, mas eu quero dizer para você que a sua comunidade de pessoas cristãs, ela é um pinguinho perto de toda a comunidade que existe de pessoas por aí. E as pessoas, elas precisam enxergar que Deus ama. Sabe por quê? Eu não sei se você se lembra daquele cantor sertanejo. Acho que era Cristiano Araújo. Né? É Cristiano Araújo que morreu, né? E a primeira entrevista que o pai dele deu, depois que ele soube da morte do filho, deu na TV, assim, foi rapidinho, não foi uma entrevista grandona. Ele fala assim, né, para o repórter: onde Deus estava? Onde Deus estava quando meu filho morreu? Ele fala isso, né? Depois ele até se desculpa, né? Pede perdão e tal. Não, falei uma bobagem e tal. Sabe? As perguntas que eu mais escuto das pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, tem alguns que eu conheço e que eu converso. A primeira pergunta que ele fala é: por que se Deus existe, por que existe a maldade? Por que existe a maldade? E se a gente andar por aí, fora da igreja, na realidade do mundo, a gente vai ver que tem muito mais maldade e injustiça do que a gente imagina. E a gente, de fato, se a gente bobear, sabe, e perder um pouco da fé, a gente se pergunta: por que Deus deixa que isso aconteça? Por que Ele permite? E isso é um questionamento ao amor de Deus por nós, por cada um de nós. E sabe por que Deus permite que a maldade, o que é ruim, exista? Aí que está, exatamente porque Ele nos ama. Sabia disso? Exatamente por isso que Ele permite a maldade. Como assim? Eu já dei esse exemplo. Vou falar de novo rapidinho desse exemplo. Eu já dei esse exemplo algumas vezes. Eu e a Nath, a gente casou há pouco tempo. Todo mundo sabe, né? E obviamente eu não obriguei ela a casar. Né, amor? Padre? Né, amor? Eu não obriguei ela, né? Por mais que ela seja muito mais bonita, muito mais querida, eu não mereço, eu sei. Mas eu não obriguei, ela casou porque ela quis, a princípio. Se eu obrigasse ela a casar comigo, e por isso eu sei que ela me ama, né? Porque ela quis casar comigo. Mas se eu obrigasse ela a casar comigo, como que eu ia saber se ela me ama? Seria possível ela me amar se eu obrigasse ela? De repente. Mas ia ser bem ruim, bem difícil. Alguém que te obrigou a fazer uma coisa tão, né, que é para sempre, enfim. Como que eu vou saber e como que eu vou permitir que o amor exista, de fato, se eu obrigar alguém a fazer alguma coisa?
Deus, Ele nos ama e por isso que Ele não nos obriga a ser bonzinhos. Se Ele nos obrigasse, não teria como haver amor, nem de nós com Ele, nem entre nós. Não teria como saber. E é exatamente por isso que Ele nos ama. Deus, Ele sofre quando coisas ruins acontecem, como a barragem lá de Brumadinho. O Maurício falou sobre isso numa das pregações. Ele se entristece muito. Sabe por quê? Porque muita gente morreu. Porque o Maurício falou sobre isso também. Por causa da ambição de muita gente. Muitas outras pessoas morreram. Sabe, pessoas que estavam tendo seu dia tranquilo. Mais um dia de trabalho. Né? Vou acabar aqui o expediente. Eles estavam indo almoçar, no caso, né? Vou ir almoçar e tal, né? Ah, hora boa. Quando trabalhava lá na Multilab, era boa, era hora do almoço, é melhor, tá? Né? Quem trabalha em empresa sabe que é bom. O cara dá uma descansada e ainda come, né? Só perfeito. Só que naquele dia, eles foram vítimas. Nem sabia que podia acontecer isso. Foram vítimas da ambição do próprio ser humano. Mas eu digo para você que Deus ainda ama. Ele continua amando. Se você se separou, ou se você vai se separar, se você vai ficar doente, se você vai morrer, se você está com problema ou vai ter algum problema, não esqueça que Deus te ama. Não esqueça que Deus sempre te amou. E Ele vai continuar te amando. É por isso que a gente tem que ser um. Porque só dessa maneira as pessoas vão entender que Deus ama. Que Deus é amor. Sabe? Jesus, Ele construiu toda uma outra fisionomia de Deus para as pessoas. Até hoje o pessoal judeu se acha o povo escolhido e tal, né? Tem até um pastor bem famoso e bem rico e bem, né, que foca muito mais no povo de Deus, né, do que no próprio Jesus. Nem fala de Jesus. Porque ele acha legal, né? O povo de Deus e tal, que vencia as batalhas, que não sei o quê. E Deus dava muito dinheiro e não sei o quê. Só que Deus, Ele veio e refez todo esse estereótipo que o ser humano teve dele. Ele refez tudo, quebrou tudo. Sabe? Tu acha que eu sou o Deus que não sei quem? Então tá, beleza. Tá aqui o meu filho. Um homem, né? Veio como um homem humilde, amoroso, que vai morrer. Não vai sair matando os inimigos dos judeus e tal, não. Ele vai vir e ele vai morrer. Nas mãos dos próprios judeus. Por quê? Puramente por amor. Só por isso. Porque Ele ama. Não é porque Ele espera que os homens façam alguma coisa para Ele, grandes templos ou, enfim, grandes igrejas. Não, só por amor. Só por isso que Ele morreu. Deus, Ele desfez todo aquele estereótipo de Deus grandioso e não sei o quê, que às vezes o pessoal gosta de falar nas igrejas, né? O Deus que muda a tua vida financeira, que não sei o quê, e fala assim: só ame, não se esqueça que eu te amo. E tente seguir por esse amor, amar também e viver esse amor. Parece uma coisa batida, mas é simples, cara. É isso, sabe? Para a gente encerrar já. Você já pensou? Também é um exemplo meio triste, assim, né? Mas enfim. Já pensou o que você faria se você tivesse só até amanhã? Não você só, o mundo todo. Amanhã o mundo vai acabar. Por alguma catástrofe e tal, enfim. O que você faria hoje? Amanhã ao meio-dia o mundo vai acabar. Digamos que seja verdade. O que você vai fazer hoje, de noite? E amanhã, até o horário do meio-dia? O que você faria? Pensa aí, pensa o que você faria. Você ia fazer o quê? Ia procurar alguém que você magoou, alguém que você está brigado, ia falar para os teus pais que tu ama eles, ia contar todas as mentiras, né, que tu já falou para alguém, ou não sei. O que você faria? Eu vou dizer para vocês o que eu faria, sinceramente. Eu ia fazer tudo isso. Eu não sou um cara que alimenta muitas inimizades, não tenho muitos inimigos. Não tem nenhum, na verdade, né? Mas enfim, se tivesse, ia pedir perdão, ia fazer as pazes, ia falar que amo todo mundo que amo. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia orar, cara. Eu ia pedir para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, eu quero ir para o céu. Acho que todo mundo faria isso também, vamos falar a verdade. Todo mundo faria isso, né?
Mas sinceramente eu faria isso. Ia vir para a igreja, ia chamar todo mundo, gente, vamos aqui, vamos orar, vamos cantar, vamos adorar. Sabe por quê? Porque no final das contas, para quem conhece a Deus, sabe, pode ser a pessoa que esteve na igreja 1, 2 anos, 1 mês, 2 meses, mas se desviou a vida toda, teve a vida toda no mundo, está no mundo até agora. Quando a nossa vida está ali diante da gente, sabe, a gente só tem mais um tempo. Sabe o que sobressai de tudo? Aquilo que importa. Aquilo que importa é o que sobressai. Para a gente encerrar, no versículo 20, que é o primeiro, que na verdade foi o que eu esperava, eu acho que o Maurício esperava que eu falasse mais, mas vou encerrar com ele pelo menos. No versículo 20, que é o primeiro dos 4 que a gente leu, 20 ao 23, diz assim: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Jesus estava pronto para ser morto, para ser levado, para ser julgado e para ser morto. Ele sabia o que estava em frente a ele. Mas ele pede, não somente por eles, discípulos, mas também em favor das pessoas que vão crer nele por meio da mensagem deles. Quem são eles? Discípulos. Quem são os discípulos? Nós somos eles. E eu pergunto para você, quem acredita, quem está acreditando através da tua mensagem? Qual é a tua mensagem? Qual é a tua mensagem? Aqui fala, olha, a mensagem deles. O Leandro deu uma conotação ali da mensagem, que era Jesus e tal a palavra, mas ali fala da nossa mensagem. Qual é a tua mensagem? Eu te pergunto nessa noite. O que a tua vida passa para os outros de mensagem? Que tem que estudar bastante, que tem que trabalhar bastante, é uma boa mensagem. Mas não vai te trazer a vida eterna. Mas não vai te levar de volta para Deus. Qual é que é a tua mensagem? Que tem que estar o mais bonito possível, o mais arrumado, as gurias mais bonitas. A minha mensagem é que eu sou uma menina bonita, é que eu sou um cara bonitão. A minha mensagem é que eu sou legal, é que eu sou, sabe, meio misterioso, assim, não falo muito, não sorrio. Ou a minha mensagem é que eu sou palhação, todo mundo gosta de mim. Qual é que é a tua mensagem? Não pode ser essa aí também. Isso aí é quem você é. Mas qual a mensagem que passa através da tua vida? As pessoas te olham e pensam o quê? O que você ensina através do teu exemplo? Eu não digo que você vai ser a melhor pessoa do mundo, não é isso. Porque os discípulos não eram os melhores do mundo. Eles reconheciam quem eles eram. Diante da morte e ressurreição de Cristo, eles tiveram um confronto face a face com quem eles eram. Pedro, covarde, metido a bonzão e tal, mas na hora do vamos ver, Tomé não tinha a fé necessária, talvez, tinha que ver para crer. Todos eles, que nem o Leandro falou, sumiram na hora que Jesus mais precisava. Só ficou João, só um deles, pelo menos para salvar, né? Mas diante da ressurreição de Jesus, que eles tiveram certeza que Jesus era o Filho de Deus, e que tudo que ele falou era de fato a mensagem. Difícil acreditar, porque Deus era o Deus que ia vir e trazer um rei, não sei o que e tal. Pô, mas não é essa aqui, mas era essa a mensagem. Olha só, né? Diante disso, a mensagem da vida deles a partir daquele momento foi: Jesus morreu por mim, Ele ressuscitou por mim e Ele me ama. E esse amor que Ele me deu, com que Ele me amou, eu vou compartilhar com o mundo. Todos eles morreram, quase todos, morreram de formas horríveis, mas a mensagem da vida deles era essa: Jesus, amor. Não era Isaac, Abraão, não era prosperidade. Glória a Deus pela vida deles, porque foram base. Mas a mensagem era Jesus Cristo. Paulo batia contra isso. Não, a lei não é, sabe, é amor. Paulo batia sempre contra isso. Era uma dificuldade que ele tinha que enfrentar com os próprios judeus. Então quero perguntar para você: qual é a mensagem que você está passando para o mundo, para as pessoas que te rodeiam? Qual é a mensagem?
Fica de pé no teu lugar nesse momento.